Olá, patrões! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Patroa Podcast. Uhul! Palmas! Palminhas para nós. E hoje tem aqui como convidada a Michele Gonçalves, que também já participou do Patrão Podcast. E hoje ela aqui está junto comigo. E vamos apresentar a nossa amiga. Mas primeiro, Michele, fala rapidinho de você. Tô muito feliz, gente, Gostou de de estar estar aqui aqui? com vocês. Primeiro episódio da Patroa. Adoro. Isso aí. Primeiro de muitos que virão. Feliz de estar com a Ariana, que eu já conheço, e conhecer a Bruna, a famosérrima, tá? Bruna famosa. Patroa. Vamos todas tirar foto comigo, tá? Com Sim. certeza. Você no meio, tá? Porque artista fica no meio. E vamos lá, Ariana. Então, se é Ariana Dias, eu tenho Dias no meu sobrenome. Ah, será que somos da família? Será? Uma família Dias, Souza e Silva. Tem parro. Aí vamos lá, você é especialista em saúde mental feminina e sexualidade. Por que você escolheu essa área da psicologia? Interessante, né? E tá dizendo que você guia mulheres para a independência emocional. Isso aí. Juntas somos mais fortes, Isso mulheres. Isso aí. E hoje a gente está comemorando, né? Todas de rosa, outubro rosa. Eu sou colorida, eu tô de todas as cores, mas tem rosa Tem também rosa no meio, tá meio. tudo certo. Tá Então uma é paleta isso, é candy diversidade, é isso aí. É Tudo importante a certo. gente falar de uma data tão importante, de um mês tão importante, que é a luta contra o câncer de mama, né? Que aflige aí tantas mulheres em sofrimento, né? Mas vamos... Se apresenta, Ariana. Então vamos lá. Então. Fala dessa mulherada aí que você atende. O meu público é feminino, né, de atendimentos individuais. Estou com um projeto de começar a fazer atendimentos em grupos focais. Continuo nesse mesmo público. A minha escolha pela psicologia veio através de uma mulher, né, porque era minha irmã. Ela desenvolveu um transtorno alimentar na adolescência. E eu percebi que o acompanhamento psicológico para ela foi um divisor de águas na vida dela naquele momento. Ela fez o acompanhamento com psiquiatra, mas na época ela nem chegou a tomar alguma medicação, né? O médico achou que não precisaria, ela estava indo muito bem na terapia, enfim. Hoje minha irmã tá uma pessoa saudável, é mãe, né? Enfim, saiu de todo aquele quadro de anorexia, bulimia nervosa. Então, ali eu já vi que era algo que começou a me chamar a atenção. E anos depois, quando eu passei por uma separação, eu me vi como paciente naquele momento da minha vida. E ali eu tive certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Que eu entendi na pele que a psicologia, ela ajudava, porque a psicologia não muda a vida de ninguém se a pessoa não estiver disposta a abrir a sua mente, a escutar, a refletir, a pensar sobre tudo, pensar sobre suas próprias atitudes, né? Porque não é só sobre culpar o universo por tudo que você está passando, mas a gente também sempre tem a responsabilidade, pelo nosso sucesso e pelo fracasso também. A gente precisa entender o que nos levou a chegar até ali. Quais foram as nossas escolhas, porque a vida ela é feita de escolhas. Então, a partir daí, eu fui vendo tudo isso. Falei, quero fazer, fiz. O público feminino, inicialmente, ele não era um público em si que me chamava atenção. Eu trabalhava com todos os públicos também, né? Recém-formada. E aí, o veredito tem mais ou menos uns 2 anos, realmente, né? Primeiro que, infelizmente, o cuidado com a saúde mental no Brasil, ele é predominantemente feminino. A mulher procura mais o psicólogo. Sim. A mulher se preocupa mais com isso. Você acha que depois da pandemia isso mudou um pouco? Entre aspas, teve um aumento, sim, né, maior do público masculino procurando, só que o público masculino ele procura muito para apagar incêndio, quando a coisa está muito feia, né, muito. A questão da psicologia é porque muitas pessoas buscam a psicologia de uma forma muito corretiva, e não é corretiva. Pode até ser em determinado momento, mas o objetivo é a prevenção. E, infelizmente, não temos essa cultura, né, aqui no país, dessa prevenção. Engraçado que, na saúde física, todos nós temos essa coisa do... eu não estou sentindo nada, mas todo ano eu vou fazer um check-up no cardiologista, eu vou ao dentista dar uma olhada, ver se preciso de uma limpeza, mas ninguém cuida da saúde mental. Ninguém pensa assim...
eu vou... Até porque todo mundo que senta lá, ali na minha frente ou tá de frente para mim num setting terapêutico online, ninguém tá ali feliz, né? Ninguém tá pagando a sessão, porque assim, só para ver você. É. Eu queria, Só gente. porque eu quero Façam te isso, ver. façam isso. Ariana, eu tô ótima, mas é só uma questão preventiva mesmo. Estou É. pagando uma sessão só pra gente aqui Já falar existe um uma pouco questão. sobre. Já existe uma questão. Uma, não, várias. Aham. Porque, assim, às vezes chega, né? Aquela questão, a queixa principal. E aí, quando a gente vai começar a conversar, vai a fundo, aquilo ali é a pontinha do iceberg. Existem milhões de coisas abaixo daquela linha que nós podemos e conseguimos enxergar a olho nu, às vezes através de sintoma, né? Porque também existe muito as pessoas vinculam a terapia à doença, né? Só faz terapia quem tá doente, quem tá louco, e não tem nada a ver. Se vai pro psiquiatra, então, nossa. É a pessoa já ofensa. tá- É ofensa. Mas engraçado, né? Mas Você eu acho machuca que a perna. psicologia ainda é mais taxado como coisa de maluco do que o psiquiatra. Eu tenho essa sensação. Eu já tenho, Por- que eu acho que é. o psiquiatra já tá no nível, assim, Não, extremo eu da acho loucura. assim, o psiquiatra, você vai lá, vai tomar o remédio. A Sim. psicologia tá para além do remédio, né? Até Tá, porque... tá num comprometimento de uma fala, de uma escuta. Quando a Ariana falou das mulheres, né, que buscam mais o atendimento, eu sempre pergunto isso, assim, quem cuida de quem cuida, né? Porque a gente está cuidando de todo mundo. Exato. Mas em que momento a gente está se cuidando? E o tempo todo, né? E Aí é você que acha tá. que a mulher, depois de ter filho, ela procura mais? Ou quando a mulher é solteira, sem filhos? Qual é a faixa Olha, etária assim, que você acha que... Eu vou te falar assim, comigo, numa experiência de mercado, a mãe normalmente procura menos. Procura quando o Por negócio falta está de ficando tempo? muito... Por falta de tempo e, às vezes, recurso financeiro. Então, assim, depois que a mulher tem filho, ela olha muito para esse filho, né? Então, assim, Dá sempre que eu prioridades, recebo né? uma mãe, eu já percebo de cara, assim, que primeiro eu preciso resgatar essa mulher que sempre esteve ali, mas desde o momento que ela se torna mãe, ela troca esse papel. Eu sou mãe. Coadjuvante, ela Eu vira sou mãe, coadjuvante. exato. Então, assim, se eu tenho que fazer uma alimentação, eu não estou conseguindo me alimentar direito. E como seu filho come? Não, meu filho come legume. Né? Então, por que na hora de cozinhar para ele, você não cozinha uma quantidade um pouco maior e não come também? Então, assim, ela faz tudo por esse filho ou essa filha, as crianças, o cuidado, o carinho, o amor, aquele zelo, e acaba esquecendo dela como mulher, indivíduo, ser humano. Né? Então, antes dessa criança vir, antes desse relacionamento ou não relacionamento, essa gravidez vir, ela sempre foi mulher. Primeiro de tudo, ela sempre foi mulher. E é a primeira coisa que ela esquece quando a maternidade vem. Sabe o que eu acho? Sentir essa dor. É isso que eu ia falar. Isso. É isso que eu ia falar. O que acontece? A maternidade, ela precisa ser falada de forma muito clara e objetiva para mulheres. Porque o que a gente vê de maternidade é aquele momento lindo, maravilhoso. fotos O de Instagram né? vende, né? Isso. E aí A amamentação aquela que não dói. Aquela Que não amamentação, aquela criança rechonchundinha, dormindo. Só que essa não é a realidade. E aí a mulher, ela troca o papel mesmo. Ela sai dessa posição de mulher, de esposa, e ela assume essa posição de mãe. 24 horas por dia. É enlouquecedor. Tantas mulheres que pós-maternidade vêm com a depressão. Exato. Se você não tem uma rede de apoio, se você não entende os seus sentimentos, você adoece mesmo, né? Sim, isso é muito real. Isso daí você vê todos os dias. Você Exato. olha o semblante de uma mulher antes E depois depois de ser da mãe. maternidade. Muda Eu fiquei totalmente. muito cansada. Eu também. Meu filho tem 9 anos. O primeiro ano do meu filho foi exaustivo. Exaustivo. Eu emagreci muito, eu fiquei muito cansada. E até eu me encontrar nesse processo do retorno do feminino, foi muito depois de 1 ano, 2 anos, E mais ou aproveitando esse gancho, vamos falar também sobre carreira. menos. Né? Uhum. Você acha que a recolocação da mulher após a maternidade é mais difícil? Olha, depende muito do posicionamento da mulher, né? Porque, assim, eu fiquei com meu filho em casa por 9 meses. Por diversas questões. Coloco ou não coloco em creche? Quem que vai ficar? Como é que vai ser? Né? A culpa materna,
Tô saindo para trabalhar, quem tá cuidando, né? Existe essa culpa materna. Tô A perdendo os sociedade, melhores momentos do bebê, a sociedade né? também, de alguma forma, exige e não exige, porque se você tá em casa com seu filho, você tá abandonando sua vida profissional. Se você vai trabalhar, você tá abandonando seu filho. Aí fica nesse ciclo de culpa, né? O que aconteceu? Eu fiquei 9 meses. Quando no 6º mês eu já estava assim, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso resgatar a minha identidade. Você acredita que eu voltei a trabalhar com 2 semanas de vida do meu filho? Acredito. Eu também acredito. Tem muitas que. O WhatsApp não parou, né? Isso daí, atendimento no WhatsApp, foi muito recorrente. Até eu estava no hospital ainda respondendo a mensagem. Falei, olha, eu tô aqui parindo. Vou te dar atenção daqui uns dias e tal. Mas com 2 semanas eu estava no estúdio. E o peso que eu senti... Será que meu filho merece isso? Eu não tá abandonando minha carreira para curtir o momento dele? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava daquilo como Sim. empreendedora. Sim. Porque meu negócio, se eu deixar de ficar lado. presente, se a gente não for visto, a gente não é lembrado, né? Exatamente. E eu estava tão aquecida, né, naquele momento, assim, bombando. Aí eu, né, engravidei, tive filho. Se eu parasse, eu ia ter que começar do zero na minha cabeça. Então, assim, eu quis continuar e foi bom para a saúde mental. Porque eu acho que se eu estivesse em casa, eu tinha aloprado. Não, Mas eu vocês cheguei a entendem aloprar. também que esse tipo de culpa materna, né? Que a gente está falando, chama de culpa materna, o homem não tem. Não tem. É fácil ser pai, né? Nesse Entendeu? quesito, né? O homem não tem. Até porque isso já é algo que vem Tá pra gente de entranhado. berço, Tá entranhado. machismo estrutural. Né? Sim. O homem, o provedor, né? E então e tá tudo bem, ele tem aquela licença de 5, 7 dias, Que não tira é nada, foto, que não é nada. que não é nada, exatamente, tira Aham. aquela foto, né? E vai. Então, assim, as mulheres que eu tenho e que já passaram por mim ao longo desses 9 anos, que são mães, né? São muitas reclamações, muitas queixas parecidas ou até mesmo idênticas que mudam só de endereço e CPF. De mulheres que... eu achei que com a maternidade o meu esposo ia me ajudar. E o meu filho chorava a noite toda e ele continuava roncando, ele nem se incomodava com o choro. Qualquer choro, Gente, ele quer peito. Que Né? tudo é peito. Tudo é peito. Nada é nada. Ai, levanta ele, mas é com você, não é comigo, né? De homens também, que eu acho que a gente precisa muito trazer isso para discussão de forma mais aberta, dessa mulher entender, por isso que é importante o autoconhecimento, se essa maternidade é algo social, que a sociedade acaba cobrando essa mulher, se ela tem esse desejo realmente de ser mãe, porque no final das contas, é ela por ela mesma. Eu já vi, já ouvi, já atendi histórias relacionadas a uma grande vontade, o sonho da vida do parceiro era ser pai. E a mulher não queria ou não queria naquele momento. E ele insistiu. E aí, tá, tudo bem. E aí veio essa maternidade. Não, porque meu esposo quer muito um filho, ou meu esposo quer muito mais um filho, né? E essa mulher acaba cedendo, essa mulher tem um filho ou tem mais um filho. E aí, ai, que bom, sou pai, nananã, acabou aquele período de como é que fala? De êxtase. Aí tá bom. Então aqui cuida aqui do meu filho, do nosso filho ou dos nossos filhos, e a mulher fica com mais um filho ou com um filho que naquele momento, né? E nesse momento elas falam muito que nessa discussão com o parceiro, tentando entrar numa concordância, as promessas, né? Não, porque eu vou te ajudar, porque eu vou... E assim, o que eu acho engraçado é sempre o termo, né? Ajuda. Não é ajuda. Não é ajuda. Isso vem socialmente como uma obrigação para a mulher, mas não é uma obrigação só da mulher. A mulher não fez aquele filho sozinha. E principalmente nesses casos onde, teoricamente, é um sonho do parceiro, né, de ser pai, ou também em casos de casais homoafetivos, da outra pessoa, da outra mulher ser mãe. Ah, não, eu quero muito ser mãe, mas talvez eu não vou gerar, você que vai gerar, ou a gente vai adotar e tal. E convence a outra pessoa, na hora da prática, tudo muda. Mas você não tem como enfiar a criança de volta na barriga, devolver, agora já era. E aí fica aquela sobrecarga para você. E a frustração e a decepção.
Eu cedi, e aí começa a se culpar. Eu era para ter dito que eu não queria. Eu era para ter. Eu amo. Aí começa a pensar assim: ai, eu amo meu filho, mas se eu pudesse eu não voltar atrás, eu não teria. Mas eu também me culpo muito de ter esse pensamento. Tem pessoas que, com muito custo, compartilham esse tipo de pensamento só em terapia, porque tem vergonha, tem medo de que alguém ouça esse tipo de coisa e fala: nossa, mas você não gosta do seu filho, mas você é não o ama seu filho. social, né? É o social. Tivemos uma atriz que falou: eu amo meu filho, mas eu detesto a maternidade. E caíram em cima dela. Caíram em cima dela. E assim, quando você fala dessa questão do machismo estrutural, eu acho que a gente tem que pensar. Eu tenho um menino, né? Eu penso em quem eu vou formar como homem para o futuro. Eu acho que eu tenho essa responsabilidade. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, né? Você está falando do machismo estrutural, dessa questão do ajudar, né? Assim, se não é ajudar, qual seria a palavra? E como conscientizar essas mulheres, de alguma forma, em construir uma nova sociedade, ou criar novos homens, ou mudar essa geração futura, para que isso não ocorra mais? O que você Olha, acha, assim? vamos lá. A palavra ajudar não é que ela precise ser extinta, né? Você pode usar para uma criança, por exemplo, até porque um linguajar com criança tem que ser o mais simples possível para ela entender, né? Mas, vem aqui ajudar a mamãe, olha, ajuda a mamãe aqui porque você tem que aprender. Porque, assim, o homem, ele é um indivíduo social, Uhum. né? E, assim, hoje não é mais bonito, né? Pelo menos na minha opinião, eu não acho nem um pouco bonito um homem que não sabe fritar um ovo, Não, já foi, já né? era. Mas ainda existem ainda pessoas que falam assim, não, tanto mulheres, né, que reproduzem esse machismo estrutural do tipo, não, meu filho, não, vamos botar, tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. A menina, ela tem que me ajudar a arrumar a casa, ela tem que me ajudar a cozinhar. É o tem que. Tem que. E o menino porque ajuda. a menina precisa aprender desde cedo. Mas esse menino também precisa, quanto indivíduo, para que ele, quando cresça, ele não dependa de alguém para viver, ou até mesmo leve para as relações dele esse cordão umbilical materno. Sim, aí vai achar que a esposa tem que ser igual à mãe. Igual a mãe. Gente, Aí você vai casa e a esposa não é igual à mãe. Isso é muito comum atualmente Sim. em relacionamentos, porque, gente, Sim. relacionamento em consultório é direto. Não, geralmente é o foco, né? Porque eu acho isso, assim, eu converso isso com meu marido, eu falo isso com meu filho. Eu falo assim, papai tem uma responsabilidade de criar você um homem que vá, de alguma forma, impactar esse futuro. Meu filho tem 9 anos. Ele tem as responsabilidades dele em casa. Ele tem que lavar o banheiro. Ele tem que. Não tem opção de não. Ele tem que lavar o banheiro. Ele tem que descer com o cachorro, pro cachorro andar para fazer o xixi e cocô. Ele tem que. E ele sabe. Por quê? Porque eu não quero ele lá na frente tendo esse discurso machista de que ele não tem que fazer nada, que quem tem que fazer. Na minha casa, todo mundo faz tudo. Tudo. E foi um processo construído. Foi um processo construído. Aquilo fica já natural, né? Exato. Eu lembro, assim, eu fui morar junto, né? E aí eu trabalhava longe, eu tava grávida. E aí meu marido não sabia cozinhar. Opa, bora. O meu não sabe, tá aprendendo agora. Esses dias eu trabalhando, oi, assim, tava no horário de almoço, aí ele, né, oi. Aí ele, como é que tempera feijão? Aí eu, tá, o alho, isso, me mostra aí, ó, tá na cor. Aí, beleza, ó, quando chegar eu vou provar. Aí, num outro dia também, oi. Aí eu, oi, amor, ele, como é que bota a roupa pra lavar? Aí eu falei, então, tá vendo, né? Tá na hora de aprender, vamos lá. Isso aí. Por quê, né?
Vamos lá, que minha sogra vai escutar, mas tá tudo bem, enfim. Ela... A estrutura familiar, A né? estrutura familiar é essa. Ele saía com o pai desde cedo, né? Meu esposo, ele tem 2 irmãs. Então, ele saía desde cedo para trabalhar com o pai na rua, que o pai é vendedor, né? Então, assim, desde muito novo, vende de porta em porta, vai nos comércios, diversos tipos de produto, enfim. E aí, ele, com 7 anos, ele já ia com o pai para a rua trabalhar, Já acordava tinha cedo e essa ia. responsabilidade, Já tinha né? essa responsabilidade. E aí, o que acontecia? Quando ele chegava em casa, ele com o pai, eles traziam o dinheiro e tava a casa arrumada, a roupa lavada. O homem E sendo aí- provedor. Exato, Isso. exato. Então, assim, quando a gente resolve, né? Vamos morar juntos, vamos. Uhum. Vamos ficar juntos, vamos. E aí, para ele, tá sendo tudo muito novo. É construído mesmo, Tudo Ariana. muito Mas ele tá novo. aceitando muito bem, né? Tá, Assim, tá. É construído, Ariana. Tá. É muito construído. Mas já teve essa fala, do tipo, mas eu trabalhei Aham. e eu chego em casa. Já teve essa fala assim, eu trabalhei, eu chego em casa e eu vou ter que. Sim. Eu vou ter que. Aí eu Aham. só fiquei assim. Eu também não trabalhei. Aí o silêncio é ele. Tá. Eu falei, a roupa é nossa. Quando eu cozinho pra mim ou pra gente? Quando eu ponho a roupa Isso pra aí. lavar, eu boto a roupa pra lavar pra mim ou pra gente? Como é que é isso? Não vai varrer a casa? Não, eu vou varrer só esse lado aqui. Que é o eu que vou eu passar, uso, é o que eu uso. Né? Esse aqui é o seu. Então, assim, oi? É. Na mesma hora ele... Você Essa tem razão. consciência E que a ele gente foi tem pro que lado e ele trazer. foi pensar, sabe? Então, ele começou... E aí, na viagem com a Michele, nós viajamos, né, para São Paulo, que foi um divisor de águas na minha vida. Nós fomos para São Paulo para assistir milhões de palestras. Rock in Rio do Conhecimento, que eu apelidei. Fomos pro Rock in Rio, passei 2 dias fora. Chegou em casa, tava como? Ele se virou, Ah, que bom. entendeu? Eu até deixei um feijão... Deixei o feijão cozido, mas congelado, mas sem temperar. E aí, de vez em quando, eu pergunto, e aí, tá comendo o quê? Amor, tá tudo certo. Eu já fiz arroz, nananã, e eu tô me virando aqui. Por quê? E aí? E se esse homem, né, com uma certa idade, realmente ele não sabe fazer nada? Uhum. Vai depender de uma mulher, do companheiro ou da companheira, que a gente também tem que falar, né, de todas as Aham. configurações de relacionamento, para poder fazer coisas básicas por ele. E a gente precisa aprender desde cedo, sim, a ter essa autorresponsabilidade com a gente. Né? E, infelizmente, justamente pela sociedade ser muito machista, a gente tem essa coisa... A menina, desde cedo, brinca de boneca. A menina brinca de ser mãe. O menino brinca de soltar pipa, as brincadeiras do menino são mais lúdicas e sem um compromisso. A menina... Mas o menino não pode pegar na boneca, senão aí é feio. Não, Deus me... Ih, pegar a cozinha. Mas aí agora tem a coisa assim, não, deixa ele brincar de cozinha, porque aí é Masterchef. É Masterchef. Masterchef. Aí Não é dono de casa. não é. Não. Aí Masterchef, pô, você é o quê? Masterchef, né? E a cozinha não Eu- pode ser rosa. Não Tem pode. que ser a cozinha vermelha, azul. Ah, eu ia falar exatamente agora do Masterchef. Quando nós casamos, né? Eu chegava muito mais tarde, ele chegava mais cedo. E aí eu levava minha marmitinha, o pessoal falava assim, o pessoal já ria. Vamos adivinhar qual é a comida da Michele? Um mês praticamente a mesma comida. O arroz, o ensopadinho de batata com cenoura e o hambúrguer. Que era o que ele sabia fazer. Beleza? Vamos incentivar. Chegou um momento que eu falei assim, opa, vamos fazer um feijão? Vamos fazer uma carne? Vamos? E aí a gente começou a assistir o quê? Masterchef. Hoje, eu detesto cozinhar, tá? Detesto. Meu marido hoje cozinha melhor do que eu. E uma das responsabilidades dele em casa é cozinhar. Porque ele cozinha muito rápido, saboroso. E ele fala que quando eu tô cozinhando, que eu não tô afim, a comida sai horrível. Horrível. E aí, pra incentivar. Filho, você prefere a comida de quem? Do papai ou da mamãe? Aí ele, do papai. Eu também. E aí a gente vai configurando essa nova estrutura. Porque ele não cozinhava na casa dele. Porque era a mãe, a avó que sempre serviu todos os homens da casa. Então eu tive que mostrar para ele que dentro de um relacionamento é divisão. Cada um tem sua obrigação, sim, dentro de casa.
E aí você vai configurando. Amor, como é que tempera o feijão aí? E vai ensinando. E as coisas vão se encaixando. Agora, a responsabilidade única da mulher, em tempos atuais que a mulher sai de casa, trabalha, cuida de filho, faz tudo, é exaustivo. E aí a gente entra na saúde mental da mulher. Exato. Aí, além da saúde mental, Sobrecarga. ainda tem aquela parte que tem que fazer depois de noite. Marido. E aí? Você é Ih, mãe, ó. trabalhou. Vamos lá, assunto polêmico. Vamos falar sobre sexo. Sexo, pois é, vamos lá. A sexualidade da mulher, essa construção e o que faz ela ter a vontade de namorar no final do dia é tudo que aconteceu ao longo Ao do longo do dia, dia. né? Então, se ela tem uma pessoa, né, na casa dela, ou não na casa, né, mas num relacionamento, onde ao longo do dia não houve essa parceria, por quê? Eu gosto muito de usar esse termo, porque esse termo ele também ele é um divisor de águas nas relações, principalmente nas configurações de relações atuais. Né? Porque ao longo dos anos, a forma de se relacionar, e isso tem estudos, né? O Bauman escreveu um livro, Amores Líquidos, maravilhoso, e onde ele, enfim, até o finalzinho da vida dele, que ele morreu não tem muito tempo, acho que foi 2000 e... sei lá, tem menos de 5 anos, se eu não me engano, e ele estava falando sobre essas novas formas de relacionamento, né? Que hoje está muito... tá tudo muito passageiro, né? E ele chegava a falar sobre como se você quisesse agarrar a água que sai pelos dedos, né? Hoje as pessoas não querem resolver as coisas, elas querem, não tá legal para mim, tá bom, tchau, vou para arrumar outra pessoa e tá tudo certo. Então assim, hoje As pessoas não querem perder tempo nem para Exato. conversar, né? Hoje fortalecer esses laços, o diálogo, né? Então assim, em set terapêutico é sempre muito importante e faz muito parte da minha fala diariamente para essas mulheres, assim, a importância do diálogo para a vida. Para a vida. Até porque muito dessa sobrecarga que se fala hoje, que a gente está falando aqui agora, da mulher em específico, né? Óbvio que é o nosso foco aqui, vem por falta de diálogo. Vem pela... eu prefiro não falar para não causar conflito, e aí eu prefiro ficar quieta e ela vai guardando. Vai Isso absorvendo. E isso é em todas as esferas. É na esfera, no grupo, é na família, é no trabalho, é na roda de amigos, alguém que falou, fez alguma coisa que ficou legal, mas vou deixar isso para lá. Só que quanto mais eu vou deixando para lá, né, para agradar os outros ou para não trazer nenhum tipo de mal-estar, eu acumulo isso para mim. Então, todo sim que eu digo para alguém, e eu não quero dizer esse sim, eu estou dizendo sim para a pessoa e não para mim. E aqui, como inclusive aqui, né, o podcast tem um foco no empreendedorismo, né? Em 2020 teve um aumento de 40% no empreendedorismo feminino. Foi porque quis? Talvez não, foi necessidade. Por isso que a gente está Exatamente. criando o Patroa Podcast. A gente tem Exato. observado o aumento das mulheres empreendedoras. Na pandemia, então, assim, as mulheres se reinventaram de uma forma, né? A gente viu muita gente quentinha, doces. Principalmente na área, acho que alimentícia foi uma das maiores, Sim, né? Porque foi algumas um- pessoas não estavam se importando muito, porque estava dentro de casa, vou comprar roupa para quê? Tô dentro de casa, né? O ramo alimentício foi um boom muito grande. E isso é muito interessante. A mulher vencendo, né? E vamos também sair um pouquinho desse viés de maternidade. Vamos falar da mulher de 40 que não tem filhos, né? Ou então a de 20 que está empreendendo, está crescendo, também não pensa em ter filhos. Também a gente observa muito isso, né? Hoje em dia as mulheres não têm muito aquela pressão de engravidar, né? Tem mudado muito, né? Eu mesma, eu posso dizer por mim, eu primeiro quis me estabilizar para depois pensar em filho. Né? Aí eu tive meu filho aí, agora eu tenho 35, ele vai fazer 2 anos. E você vê muito isso, a mulher 40 não quer ter filho ou ainda não quis ter filho. Você acha que isso daí tá... Tá mudando. Tá Não, mudando. mas ainda tem também, assim... Mas eu tenho 35 e não tenho filho. Então, assim, tenho um sobrinho amado, maravilhoso. Mas é aquela coisa que chega na casa da família... E aí? Ariana, Vai chegar quando, hein? Entendeu? Aquela Já fica cobrança, assim, tá? né? Assim, eu passei por uma situação ginecologista, mulher, né? Eu tenho um certo desconforto em ginecologista homem, então sempre que eu vou eu procuro mulheres, né? Até porque eu me sinto mais confortável até para conversar. Então, a última vez que eu fui fazer um preventivo e tal, aí tá ela aqui
Aí bota a cara assim, você tá lá, quanto você tem mesmo? Aí eu, 34, foi ano passado, ela. E o filho? Aí eu, não tem dinheiro não. Aí ela, mas... Aí, olhava e voltava. Ela, não, mas você já tem que ver, hein? Se quer ou se não quer por causa da idade. Eu falei, por que tem alguma coisa errada aí que a senhora tá vendo assim, a olho nu? Ih, ó, aqui tem um problemão que não... Não tô vendo nada. Mas assim, pela idade, você já... Não é tem que pensar mais rápido. Aí eu falei, tá bom. A mulher sofre uma cobrança, acho que, da pressão. sociedade também, levei, né? E ela era ginecologista e obstetra. E eu levei isso pra casa. E assim, hoje, para eu chegar aos 35 anos sem filhos... que até mesmo na época de solteira, né? A gente conhecendo pessoas... Primeira coisa, no chaveco. Oi, tudo bem? E aí, tem filhos? Aí eu tô fora da curva. Eu falo, não tenho. E você? Eu tenho, sabe? E a Então já tem filhos? Não tem filhos com 35 anos? Eu, não, gente, não tenho e tá tudo bem. E é uma Você escolha acha, sua, né? Exato. É uma escolha. E você a acha gente que tem essa respeitar parte de isso. chaveco, os homens procuram mais a mulher que não tem filho? Sim. A mulher solteira que tem filhos, a mãe solo, ou não necessariamente, enfim, que é separada, divorciada, que tem, né, aqueles 15 dias lá, de 15 dias, ou final de semana com o pai, o restante do mês é tudo com a mãe, elas têm muita dificuldade, sim. Elas trazem muito isso para terapia. Demais. Então, assim, e algumas até procuram se relacionar com homens que tenham filhos. Para entender a dinâmica, Porque, né? exatamente. Para entender a dinâmica. Exatamente. Porque já chegaram, assim, relatos para mim absurdos de homens que a mulher estava se relacionando e que... vamos fazer não sei o quê. Tô com... mas a gente tem que ter um tempo... de ficar com ele. E assim, já meio que já ouvi muito competindo isso. com Essa competição é surreal. Né? Surreal. Então, assim, já ouvi mulheres falar, olha, então, eu hoje tô começando, na hora do chaveco, acho que a primeira coisa que eu pergunto, antes de pessoa, se a pessoa tem emprego, eu pergunto assim, você tem filho? Ou optando em aumentar a faixa etária de conhecer homens, mulheres, né? Para pensar assim, pessoas já com 30, 40 anos, provavelmente essa pessoa já tem filho. Já então, subentende que, eu vou lá porque aí pode juntar o filho dele, a minha filha, e a gente faz um dia todo mundo junto, namorado da mamãe, do papai, enfim. Então, existe isso. Existe uma dificuldade muito grande. E os homens, eles têm. Assim, eu ouvi essa semana e eu... É isso. Algumas coisas eu saio de perto porque senão a pressão... Eu sou uma jovem senhora que a pressão, ela sobe. E aí eu vi um papo, assim, entre homens. E aí, fulano... Como é que vai, irmão? Não sei o quê. Oi, como é que vai? E aí, como é que tá? Não, tô saindo com uma menina. Poxa, que bacana você tá saindo com uma menina. Até aí eu tô ouvindo, tô me interessando, porque realmente o menino tá um tempo solteiro. Pô, ela é muito maneira, mas, mas... Aí eu já comecei, vem o mais... Mas, tem 5 filhos. Aí o outro, irmão, sai disso, tá maluco? Aí eu... Gente, ela tem alguma doença, alguma coisa? Peraí... E eu fiquei, não, porque ela tem X filho. Tá maluco, rapaz, você tá doido. 5 filhos, tá doido. Dia das crianças, 5 presentes. Aí daqui a pouco você... Não, sai fora. Pelo amor de Deus, procura uma mulher que não tenha filho, ou pelo menos tenha um. E aí eu ouvindo, eu falei assim, olha aí, ó. Olha tudo que eu escuto. Né? Olha tudo que eu escuto ali. E assim, gente, e quando eu escuto, na maioria das vezes, essas mulheres falam chorando. Sim. É um sofrimento. Com essa coisa do eu não, que ela eu tá não sendo sou escolhida. Ela tá sendo julgada a todo momento. Que hoje em dia, assim, saindo um pouco dessa parte de maternidade, que a gente tá muito, né, por esse lado. A mulher tá mais solta em relação a se relacionar casualmente, de fato, falando de sexo mesmo. Tá. E você acha... Como é que a sociedade está vendo isso, na sua opinião? Você acha que tá sendo normal? A mulher dá no primeiro encontro? Ou então... ter vários parceiros, assim, na semana. Como é que você lida com isso também no seu consultório? Sim. As mulheres abrem isso para você? Inclusive, precisei e ainda continuo nessa busca por estudos sobre não monogamia.
tá? Porque chegou pra mim assim, porque eu me relaciono há 3, não sei o quê. Eu fiz a cara de paisagem, fiz uma pequena anotação, poligamia, nananana, ó, asterisco. Ela saiu dali, no dia seguinte eu corri pra estudar sobre, enfim, essas questões de gênero e sexualidade. A gente precisa Eu estudar tô todo estudando o momento. tempo todo. Todo momento. O tempo todo, né? Porque eu já... Faz parte da nossa prática. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu preciso entender o mundo do outro para que eu possa ajudar. Exato. Porque se eu não souber nada, eu não me sinto apta. Eu levo a minha profissão muito com amor ao próximo. Não é só sobre dinheiro. Óbvio, né, que hoje eu me sustento fruto da minha profissão, fruto daqueles que me pagam para isso. Uhum. Mas se eu percebo que eu não me sinto apta, né, não tenho uma capacidade teórica e de vivência naquele caso, eu prefiro 1000 vezes encaminhar para alguém que eu saiba que vai ajudar aquela pessoa, justamente porque a pessoa não te procura feliz, ela te procura em sofrimento. Psíquico. E por que você quis ir para esse viés de sexualidade dentro da psicologia? E que te deu esse start, assim, de você fazer, não, isso aqui que eu quero. Sexualidade. Então, justamente, primeiro, né, por ser mulher também, eu entendo essas dificuldades, né? Antes de eu casar, eu sempre fui muito livre, né, em muitas coisas. E, assim, até minha mãe, já ouvi coisas da minha mãe que, não pode isso, não pode aquilo, não pode sair com uma pessoa e na mesma semana, Ariana, mas você saiu com outra, vai sair com outra amanhã? Vou. E essa questão que você me perguntou, como você acha que a sociedade está vendo? Então, continua, ao meu ver, a mesma coisa. Continua o julgamento, continua tudo muito ruim, teoricamente. Só que hoje é muito... Olha! Conquistou, hein? Ainda bem que eu vou malhar quando eu sair daqui. Que delícia. Que ótimo! Mas, tipo assim, já pode comer o brigadeiro, o salgadinho assim? Que maravilha! Vamos deixar enfeitar na mesa, que eu não posso tirar meu Invisalign aqui, não. Eu tô tirando da fase do elástico, eu já vim sem, inclusive, ó. Minha dentista, ó, depois que eu sair daqui, eu vou colocar. Hoje eu sou funcionário aqui. Gente! Que delícia! Fica à vontade aí. Eu gosto de ser servida. Eu também Não é por gosto. homem. Ai, que delícia. Que bacana. Adorei, hein? Então, enfim, voltando nesse assunto, o que hoje eu percebo que a sociedade ela continua ainda muito machista e muito julgadora, e a internet, eu tenho chamado ela carinhosamente de tribunal, né? Nós passamos por um tribunal da internet. Então, hoje a mulher, para ter essa liberdade, ela precisa peitar. E ela precisa brigar por isso. Exato. E porque aí... ela vai ter uma amiga que fala assim, mas você não pode fazer isso. Mas não posso por quê? Ou ela se recolhe e fica... Aceita aquilo como uma verdade. Exato, né? Ou então ela... Porque assim, você ouve de mulheres que... Mas você sai com 2 pessoas, você precisa se dar o respeito. Oi? Como é que é isso? Você fala isso para homem que sai com 2 ao mesmo tempo, você tem que se dar o respeito. Porque pro homem é bonito, é legal, né? E a gente, né, volta até falando do seu filho, dessa coisa do ensinamento, de que, minha filha só pode beijar na boca com X anos, mas meu filho pode, ele é homem. A frase, aquela frase que eu detesto, prenda suas cabritas que meu bode tá solto. Senhor, eu tenho um infarto quando eu ouço um negócio desse. Falei, gente, pelo amor de Deus. Aí fala que é bonitinha a criança, tá dando beijinho na amiguinha, né? Já incentivando. Eu não incentivo isso. Isso desde bebê, né? Aproveitando que a Ariana tá falando, a mulher, quando ela se posiciona, ela é vista como arrogante, prepotente, metida. Exatamente. E algumas escolhem não se posicionar justamente por conta causa do julgamento. do julgamento. Quando você vê uma mulher falando não, sim, não quero, não é dessa forma, as pessoas olham assim, ó. Nossa, arrogante, né? A mulher baixou a cabeça tantas vezes, né? E o que quando não... ela se posiciona, assusta. Exato. E dizer não é saúde mental. Sim, a todo Muita momento. gente... A todo momento. Muita gente chega no consultório adoecida. Uhum. Cheia de CIDs, encaminhamento, tomando uns X remédios e se entupindo de Rivotril, porque é uma existência inteira, X anos,
Só no sim, né? Só no sim. Sim, sim, sim. Sim pro outro e não pra É ela. isso aí. Hoje em dia eu aprendi a dizer não, mas dizer não ainda me dói. Vou te falar, eu digo não com uma facilidade, mas foi um processo. Isso que eu ia falar, mas é um processo pra É um todo processo. mundo. Mas é um processo, porque você precisa entender que o sim que você está dizendo sem querer, você está dizendo não para você. Mas quando você fala não, quando o outro tá naquela expectativa do sim, você tá falando assim, não, eu não quero, não é o momento, não é agora, aí você diz o sim para você. Porque inverte, né? Porque imagina, você saindo sim, sim, sim para todo mundo e você na história, no contexto. E a gente precisa entender que o não é não, ele não precisa ser justificado. E elas trazem muito isso pra mim. Mas aí eu vou dizer não, por quê? E aí eu devolvo a pergunta. E por que tem que ter porquê? Não é não, você não quer. Isso já é um porquê. Você não quer. Você não precisa dizer, vamos ali comigo. Eu não vou porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não é não. Não vou poder. Ou então, não, eu não quero. Para mostrar realmente a tua vontade ali. Para você se posicionar sobre o seu próprio querer. É o que a Bruna falou, né, Ariana? Foram tantos sims ao longo da história da sociedade que quando aparece o não, parece que assusta. Tipo, não? Assusta. Por que E que o ela tá excesso falando de não? justificativa, né? O não, quando você fala o não, mas é um processo também. Gente, paga esse É. salgadinho pra quê? Aham. Eu tô fit. Vocês Mas estão eu- fit, eu malho pra comer. Mas você tá certíssima. Mas eu vou comer já, Aqui, porque eu tô ó, empolgada aqui falando. Ó, E aí, quando começa esse processo do aprender a dizer não, começa a ser muito dolorido e tal, e aí começa o não com muitas justificativas. Né? E aí, o próximo passo do não é... Você não precisa justificar o tempo todo por que você está dizendo não. Né? E aí vem aquela campanha do carnaval, não é não. Né? Diga não ao assédio, essa coisa de encostar, a gente para de encostar nos outros, coisa ridícula, feia, enfim. E pega, não é não. Então, não é não também para nossa vida em geral, sabe? Não é não. Então, aí a gente falando da mulher empreendedora. Recebi um convite para não sei o quê. Aí você vai olhar uma parceria, por exemplo, né? E aí, às vezes, ela entende que aquela parceria não é legal para ela, não é vantajosa para ela. Mas aí como é que eu vou dizer não, né? Mas como Já A pessoa entrei- é tão legal, Olha né? só. fulana ficou com meu filho ano passado para eu ir no médico. Como é que eu vou falar que eu não posso ou que eu não quero, né? Então, assim... E aí a pessoa, às vezes, se sobrecarrega num contexto geral justamente por isso. Uhum. É porque tem um gatilho da reciprocidade, né? Aí a mulher tem muito disso. Aí o não acaba pesando por conta desse gatilho. Mas aí é Puxado, né? Porque imagina. Você diz sim esperando sim. É... Só que você não tem controle sobre o outro, nunca vai ter. Você tem... E muito mal, o controle, né? Que eu não gosto muito de usar essa palavra controle, mas assim, sobre você, e olhe lá, né? Muitas pessoas estão na terapia para quê? Para ter autoconhecimento, porque não se conhece. Então, quem sou eu para dizer o que você vai fazer? Quem sou eu para dizer aqui? Olha, eu vou dar esse Ice Tea aqui para a Bruna e a Bruna vai aceitar. Você pode... Aqui, Bruna, eu com toda certeza... Aqui, trouxe para você. E esse aqui eu não tomo, não. Pronto, acabou para mim, porque eu tava com a certeza absoluta, né? Mas essa certeza de quem é sua, É. né? E aí a gente também entra nessa coisa do mas eu não vou falar isso para fulano, não, porque isso é óbvio. Óbvio para quê? Para você que tá falando, O óbvio precisa ser dito, gente. É verdade. Existe um livro maravilhoso, inclusive, do Guilherme Pinto, que a capa dele é isso. O óbvio precisa ser dito. Uhum. Maravilhoso. Uhum. E aí, todas as vezes que isso entra em set terapêutico, eu sempre devolvo da mesma forma. É óbvio para quem? Mas não é possível que a pessoa não entende que eu não gosto disso. Mas você falou? Isso aí. E aí, a gente precisa falar muito da autorresponsabilidade que as pessoas têm fugido. As pessoas, as mulheres, a gente está falando de mulher, foge muito disso também. De responsabiliza o outro e não se autorresponsabiliza, né? Então, assim, o outro fez comigo. Tá, tudo na vida tem a primeira vez. Ok. Mas a partir da primeira, o que você faz com a primeira, você dá abertura para acabar com aquilo ali naquele momento ou para voltar a acontecer. E certos ciclos da nossa vida repetitivos já não é mais sobre o outro ou a outra pessoa.
Esse questionamento, ele volta para você. No sentido de, não é porque... Por que que o outro faz isso? Porque a gente procura muito por você quê. permite, E porque, né? mas e sim, por que que você permite isso? E a gente passa uma vida inteira, Bruna e Michele, atrás de porquês das coisas. Mas você acha que realmente tudo na tua vida tem um porquê? Tudo. E até que tenha, você acha que você vai achar todas as respostas para tudo na sua vida? Então, a gente tem que aprender a desapegar do porquê, pensar mais no para quê e como. Porque o porquê, ele coloca muita gente nesse lugar de justificar. Ah, mas por que isso? Porque... Ah, mas pelo menos isso... Ah, mas por quê? Não, não, não. Agora, o para quê e como te joga para ação. Para que você vai fazer isso? Aí a pessoa já... Não, e como você vai fazer isso? Então, se você soltar um pouco mais o porquê e segurar um pouco mais na mão do pra quê e como, tua vida anda mais, ela se torna mais prática e mais tranquila. Não vou falar também a palavra leve, não, porque a leveza hoje tá leve, amanhã tá pesadíssimo. A vida é um ciclo, não no tem outro como dia manter uma isso. linear, não. No outro dia tá do peso que a Graciane leva, segura na academia, e é isso. E é sobre isso, sabe? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Não, legal essa questão. E gerou, assim, uns mosquitinhos aqui no meu ouvido aqui para mudar isso em mim também. Eu fico pensando muito no porquê. Qual é o meu porquê? Por que eu tenho que fazer isso? Eu gostei dessas duas palavras, o pra quê e Isso. como. Para me tirar Se da pergunte, inércia e pra botar que para ação. eu vou fazer isso? Né? E não, às vezes, o porquê. Porque tem muito... Aí a pessoa... Eu vejo muita justificativa. E tem coisas até que não são justificáveis. E a pessoa ah, não, eu tenho que saber o porquê fulano fez isso comigo. Por que fulano terminou comigo? Por quê? A mulher tem muito disso, né? Por quê? E o que isso vai fazer diferença no seu aqui e agora? É verdade. A gente precisa aprender a viver no presente. Né? E a maioria das pessoas acabam levando para outros lados, né? Se apega a situações passadas que não tem mais como voltar, ou se apega em situações futuras e esquece que o futuro ainda não existe, ele vai existir de acordo com aqui agora, com o hoje. Então, o único tempo que a gente pode fazer alguma coisa é agora. E vamos falar da doença do século, né? Que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade que você está vivendo, pensando no futuro, e a depressão presa no passado, né? As mulheres hoje em dia, posso dizer que a maioria, né? Acho que sim, sofrem ou de ansiedade ou com princípio de depressão. Como é que você tem visto isso no seu consultório? Aumentou demais, Demais, né? principalmente depois da pandemia. E aí, vamos falar da mulher empreendedora dentro desse contexto. Você acredita que seja sobrecarga de Sim, trabalho? Sim. Uhum. A sobrecarga demais, demais, demais. Até porque também a mulher, ela tem uma tendência maior a ser mais detalhista, certas coisas, então, né? Então, foca muito em perfeição de coisas. Então, eu levo muito esse questionamento de volta para elas, né? Nesse sentido de, você acredita que a perfeição exista? O que é perfeição para você? Né? Você falou que ela é o quê? Que a mulher... O quê? Você falou agora que ela é perfeccionista? A mulher tem tá. mais detalhista em certas coisas do que o homem. Eu vejo a mulher muito controladora. Sofre muito por antecipação, né? Ela quer controlar todas as situações. Só que chega um momento que você não tem como controlar tudo. É impossível você controlar tudo. E aí essa cobrança do tem que fazer aqui, ali, todo mundo... Mas chega um momento que não tem como você controlar tudo. Aí nisso ativam gatilhos, aí vem a doença mental, né? Exato. Começa a sofrer o interior, começa a se... A conta chega. A conta chega, né? Exato. Ansiedade todo mundo tem. A gente já nasce porque é um mecanismo de defesa. Então, assim, tem pessoas que chegam no consultório assim, eu quero me livrar disso. Até porque na internet, né, vamos lá, no tribunal da internet tem, né? Assim, vários programas. Vem, livre-se da ansiedade. Tá? Portanto, você vai... A pessoa vai lá, né? Comprar a pílula mágica e tal. Mas não tem como se livrar daquilo que é seu, é nosso. Tirou da barriga, chorou, parabéns, você tem ansiedade. Ok, enfim, ela só passa a ser patológica a partir do momento que
esse mecanismo ele é ativado sem nenhum tipo de perigo iminente perto de você. Então, assim, não tem o porquê seu coração disparar, o teu corpo ficar preparado para você correr uma maratona se você está vendo TV. Ué, tem alguma coisa errada. Né? Então, assim, e esses excessos de pensamentos futuros e de criações imaginárias de situações futuras que não aconteceram, de diversos cenários, eu costumo a brincar, eu falo, gente, vocês têm muito... Você decide, né? Vocês assistiram muito, porque... Não, porque aí, se eu fizer isso, aí ele pode, ou a pessoa pode fazer isso. Mas também pode fazer aquilo que ele... Mas também... Tá, e qual desses cenários é real? Aí quebra. Nenhum. Então, real é uma possibilidade da sua mente. Não é certo? Então, assim, o tempo todo a gente tem que trazer elas para o aqui e agora, porque elas pensam em todas as possibilidades. Não estou dizendo que, né, não devemos ter certos cuidados ao dar alguns passos na nossa vida, principalmente dentro do empreendedorismo. Mas a Michelle, ela tem uma frase que eu levo para minha vida, que é: ninguém nasce pronta para nada. E se você esperar estar pronta em todos os sentidos para você começar alguma coisa, você nunca vai começar nada. Você vai nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir ou não, é uma escolha, e morrer da mesma forma. Com aquele champanhe lá guardado para abrir. Não, quando eu for não sei o quê. Quando não sei o quê. Ela tá falando, eu tô olhando para ela com orgulho. Porque assim... A gente se conheceu, acho que num momento muito delicado de um posicionamento que ela precisava. Foi. Sabe, assim. A Ariana, ela é muito forte. Come, Ariana. A Ariana, ela é muito forte. Mas em muitos momentos, ela deixou a força dela de lado. Porque ela sempre foi forte. E aí eu lembro de uma conversa que a gente teve, né? Falei, cara, você tá pronta. Você tá pronta. Epa, vamos, levanta aí, você tá pronta. E eu vendo ela falar e vendo como que essa mulher cresceu em 3 meses, 4 meses. Tem isso, né? Eu fico muito feliz, assim, eu tô aqui, orgulho, linda. Porque a gente precisamos incentivar mulheres, sabe? A mulher tem esse poder, né? Quando ela bota uma coisa na cabeça, ela vira uma fênix. Ela se transforma Eu tô de um vendo modo... uma fênix aqui, Mas a gente ainda... não sabe disso. Se a gente tivesse esse senso de união, isso 1/3 dos homens... É verdade. Nossa, gente. Os homens se defendem. Assim, eu não estou falando que eles estão errados, não. Eles estão certos, nós somos erradas. Da gente se unir e se defender. De uma brigar pela outra e não com a outra. Faz toda a diferença. Aqui tem muito isso. Né? Na nossa sociedade tem muito isso. Né? E isso que ela está falando é toda... as pessoas, às vezes, levam isso muito... essa visão, né, de que psicólogo não tem problema. Eu gosto sempre de trazer, em alguns momentos, algumas realidades que me pertencem para a pessoa ver assim, ó, a gente está aqui de igual. Nós somos humanos, né? Todo mundo. E aí não tem como construir uma imagem. Você trabalha com imagem, né? Não tem como construir uma imagem que não é real. Né? Assim, psicólogo tem problema sim, psicólogo precisa dos amigos sim, psicólogo tem seu próprio psicólogo precisa de alguém para incentivar sim. Se hoje eu tô aqui porque muitas me incentivaram. E eu acho que a gente tem que reproduzir o que foi feito de forma positiva na nossa vida. Sabe? Então, quando a gente tá ali para incentivar mulheres, é falar, você consegue. Eu sou da frase, feito é melhor que perfeito. Ficar esperando a perfeição. Quando que vai ser a perfeição? Será que a perfeição existe? Vambora, vamos agir. É isso, é de pouquinho em pouquinho. Tem medo, mas cadê a coragem? Vamos buscar coragem. E aí é o seguinte, né? Se a perfeição não existe, como é basear sua existência correndo atrás de algo que você nunca vai ter? E aí vem a psicanálise para falar dessa falta. Aí eu vou entrar com a minha abordagem. É a falta que vai existir sempre. A gente sempre vai querer alguma coisa a mais. Conseguir um objetivo, quero mais um. Que bom, estamos vivos e tem que ser dessa forma mesmo. Exato. E aí essa falta a gente vai lá. Eu quero isso, consegui. Não, mas agora eu quero mais isso. Agora eu quero mais isso. E aí a gente está vivendo, batalhando e seguindo, né? E crescendo e se desenvolvendo.
E você falando isso também me traz um pensamento sobre a importância de sonhar, né? Sim. A gente vai crescendo e a gente, com as responsabilidades da vida adulta, a gente vai perdendo essa capacidade de sonhar e deixando isso para as Sendo crianças. engolido pela Exato. realidade, né? Sendo que, assim, os nossos sonhos, eles são incentivadores, né? Para que a gente levante um dia da cama para trabalhar, por exemplo, num dia que eu não estava afim. Que Hoje eu vai não tava... acontecer. Vai sempre acontecer, em algum momento. A gente levantou umas perguntas muito comuns de mulheres, né? Uhum. Vou começar e a gente vai falando brevemente, né? Tá. Sobre cada assunto que nosso tempo daqui a pouquinho está acabando. Uma pergunta é essa, assim. Por que eu não consigo dar certo em nenhum relacionamento? Eu paro de gostar depois de um tempo. As mulheres cobram muito, né? Essa questão de, eu nunca dou certo no relacionamento e fica com aquilo na cabeça. Você tem muito caso assim no consultório? Muito. Será que a culpa é dela ou do parceiro, hein? Então, aí é um contexto muito grande, gente, porque tem pessoas que são motivadas pela conquista, né? Existem muitos casos assim de mulheres que chegam assim no consultório que passaram por relacionamentos assim com homens, mas gente, tem mulher também que é assim. Eu já atendi mulher assim, olha, eu vou até eu ver que o cara tá na minha. Quando eu vejo que o cara tá na minha, aí eu perco o interesse. Aí eu falo que eu não quero mais. Só que aquela parte da conquista, né? É. E como saber se eu estou com burnout ou depressão? São coisas parecidas, mas são diferentes, né? O burnout é um esgotamento profissional em relação ao mercado de trabalho. Né? Então, assim, os sintomas, as coisas, elas vêm relacionadas única e exclusivamente pelo trabalho. Então, eu já tive pessoas, assim, para mim, já estava com o pé no burnout. E eu falei, encaminhei, né, para o psiquiatra. E eu falei, tô te encaminhando porque você já está com todos os sintomas. Todas as vezes que ia trabalhar ou que ia fazer alguma coisa relacionada a trabalho, começava a passar mal. E o depressivo, não. O depressivo, ele tem essa tristeza profunda, tem a questão do isolamento, não só no trabalho, é na vida como um todo, é em todo momento, é falta de vitalidade, né? Ou não também, né? A gente também precisa falar um pouco, mais para frente, quem sabe, dos depressivos que socializam, que as pessoas acham que o depressivo é aquele que está deitado na cama, mas nós temos depressivos entre a gente que a gente nem imagina. Então, assim, tem os casos aí, por exemplo, de suicídio de famosos que você nem imaginava, de humorista que se matou. Oi, ele me fazia rir, como isso, né? Então, assim, é muito possível pessoas transitarem entre nós que conseguem... A gente acha que a pessoa está bem e a pessoa está destruída, está extremamente adoecida. Então, o burnout é relacionado ao trabalho, são sempre sintomas que vão aparecer de forma recorrente com tudo que for ligado a essa esfera do trabalho. E a depressão, ela é num todo, na vida como um todo, em qualquer Entendi. momento. Uma outra pergunta aqui. Estou saindo com um homem mais velho que eu, 15 anos, e ele tem filho. Eu gosto dele, quero filho e ele não. O que eu faço? Peraí, repete. Adorei. Ela está saindo com um homem que é mais velho que ela, 15 anos, e ele já tem um filho. Uhum. Ela gosta dele, mas ela quer também ter um filho. Mas ele não quer de jeito nenhum. O que ela pode fazer? Então, Responde essa. eu vou dizer o que ela pode fazer. Mas, assim, o que ela deveria fazer, primeiramente, é se priorizar e ver o que ela quer. Ela quer. Se para ela a maternidade é importante, por isso que eu sempre converso muito com os meus pacientes sobre a importância de ter um checklist, né? Na hora que você vai conhecer alguém. Porque você acaba perdendo tempo se você quer uma coisa e você conhece uma pessoa que quer outra, aí você já embarca naquela relação, aí eu Mas venho vai ter pra quê, conflito né? no futuro. Pra quê? Se você sabe que você quer ter filho, você tá conhecendo uma pessoa que já te disse que não quer ter filho. Mas se ela acreditar que ele vai mudar? Aí, ela vai perder um tempo, não, né? Vamos falar de relacionamentos onde a mulher cria essa expectativa de que ele vai mudar. Essa ilusão do vai mudar. E que você ela acha vai disso, mudar Ariana? ele. E que ela é aquela síndrome da... Vou
vou consertar você, né? E aí o El Chan dizia, o pau que nasce torto nunca se direita. Então, assim, tem muita mulher, né, que vem com essa coisa do... eu peguei ele todo assim tortinho, mas eu vou consertar. E aí eu sempre falo assim, meu amor, você é centro de reabilitação de homem? Sim ou não? Você é a mãe desse homem, Eu ia né? falar exatamente isso. Porque, Você é a assim, figura materna Se a dessa... figura materna, né, dentro daquela criação, de passar os valores e tal, não colocou aquela pessoa num formato X, Vai ser você, vai ser querida. você, né? Então, assim, você quer um parceiro ou você quer uma parceira, enfim, ou você quer um filho ou uma filha, Uhum. né? São coisas verdade. diferentes. Tem mais uma. Não é uma pergunta, né? É um comentário. Sempre fico preocupada quando o carinha descobrir o número de parceiros sexuais que eu já tive e ele me julgar. Ai, gente, mas ainda falam isso ainda? Ainda Sim. perguntam Ainda tem um ainda? pouquinho, né? Sim. Então, Passar essa daí é rodada. É o posicionamento, né? Primeiro, ela se acha rodada? O que é rodada? Né? É um termo que, para mim, é um termo bem pejorativo. Porque Isso pra mim já tá ultrapassado. mulher rodada é uma coisa feia. O homem rodado é experiência, né? Nossa! É É o verdade. comedor. O comedor, nossa, ele é comedor. E pra mim é feio o homem rodado, então. Então é feio. Se pra mim, pra mulher é feio, pro homem também é. Uma outra mensagem tem aqui. Engordei e fico preocupada com o meu corpo, mas não tenho ânimo para malhar, mas tenho medo do julgamento e por isso não estou saindo com ninguém. Né? A mulher vê o corpo, Autoestima. né? A autoestima baixa, ela não quer nem se relacionar com ninguém por conta do corpo, ou às vezes porque não se viu bonita naquele dia no espelho. Você vê muito disso também? Muito. E tem uma questão, primeiramente aí, de autoaceitação, né? Por mais que seja uma condição atual que você possa mudar, né? Tô gordinha, eu posso emagrecer. Mas você precisa trabalhar em cima da autoaceitação. Porque o que você tem agora? E aí tem que trazer para agora. Agora eu estou com 80 quilos. Então, vamos trabalhar com agora. Como é estar com 80 quilos agora? Não é ficar, porque quando eu tiver 60 e só olha lá na frente. Não, e agora? Quanto você tem agora? 80. Então, a gente precisa trabalhar primeiro nessa autoaceitação. Cara, eu estou com 80 E quilos. virar essa chave que precisa E aí, mudar. a partir daí, sim, né? Academia, né? Eu entendo, eu sei dos benefícios para corpo e mente, mas eu também entendo que não é todo mundo que gosta. Realmente. E aí vem a questão também do autoconhecimento e das autodescobertas. Não existe só academia. Pode ser Existem uma várias caminhada ao ar outras livre, coisas. um pilates. Existe remo, existe corrida, né, na praia, corrida de rua, que agora é uma coisa que eu acho lindo e eu tô Ai, botando na adoro. minha mente para eu começar a correr. Vem comigo, então. Vamos embora. Eu sou super fã da Mulher Maravilha e o meu sonho é participar da Corrida da Mulher Maravilha. É um sonho da minha vida. Já vai Já ter teve agora? esse ano. Foi no dia do psicólogo, dia 27. Ano que vem vai ter Se de novo. falado, a gente ia. Eu ia pra quê? Pra ficar esbaforida vendo vocês correr, porque eu não tenho esse preparo. Você acha que eu saio correndo e... Não, eu caminho. O negócio é corro participar, né? pouquinho. Cada um no seu ritmo. Não, eu quero correr. Não, aí você tá... Eu quero correr, eu quero... Entendeu? Tá bom. Mas também dar um close... E acabou. Agora, falando um pouquinho, vocês já ouviram falar sobre Red Pill, que fala sobre a mulher moderna? Vamos abafar o caso? Peraí, Vamos fazer Carla Dias no Mais Você. Comer pra não falar. Gente, eu tô por fora. Vocês podem me situar? Tô por fora. Menina, então, vamos Não, lá. a psicóloga fala melhor sobre esse movimento assunto. de homens, né? Que depreciam mulheres, fazem podcast sobre isso, fala sobre Sim. mulher ser rodada, de quantidade de parceiro. De que... Isso tá rodando? Não, rodando real. E é um movimento que tem crescido cada vez mais. E também tem algumas apoiadoras, algumas mulheres que apoiam o movimento Red Pill, né? E fala mal do feminismo, né? Enfim.
coloca em pauta que o feminismo é porque a mulher quer ser melhor que o homem, todas aquelas pautas já discutidas, muito ultrapassadas. E o movimento Red Pill vem trazendo isso. E Essa vem crescido discussão, demais. Crescido demais. Tem podcast, tem tudo, tem programa, tem tudo. Vou estudar sobre isso aí, porque eu já tá... Pode ver, mas assim, ver tranquila. No meu caso, eu só assisto pouca coisa, que eu já assisti Só um pra estar por debate. dentro. Pra estar por dentro e sempre com o meu comprimido de hipertensão, que gente, que eu sou hipertensa, tá? Em dia, porque senão sobe, eu passo raiva. Difícil. E é bem, assim, o puro suco do machismo. O puro suco. Uma coisa muito difícil de ver, tem que ter... Vou procurar. Gente, nos tempos de hoje, né? A mulher trabalha. Eu fico pensando assim, né? O que leva uma pessoa, um grupo, enfim, com os avanços regredirem? Porque parar para menosprezar um movimento que está aí, ó, lutando, a gente está lutando pelo nosso espaço, por um posicionamento, por respeito mesmo, em todas as áreas da nossa vida. E vem alguém aleatório. Isso é cansativo. Eu entendo que alguns conceitos são subjetivos, então, às vezes, o que nós três aqui, as patroas de hoje, levamos como, entendemos como progresso, algumas pessoas entendem como retrocesso. Sim. E o que a gente entende como retrocesso, eles entendem como algo um progresso. muito pessoal, mas assim... É muito pessoal. Numa sociedade, né, que tem crescido, evoluído, regredido, progredido, seja Progresso, lá o que for, né? Cara, eu fico muito preocupada, gente, assim, com o que pode acontecer, sabe? Ó, chegou uma pergunta aqui pra gente. Claro. Como saber se o cara quer só sexo ou quer ter um relacionamento? Responda ou não responda? Olha, também é uma conjunção, assim, de cara... Não tem como saber, né? Você precisa ter um mínimo de convivência com ele. Ele dá sinais? Sempre dá. Gente, olha só, vamos falar de sinais. Os sinais estão sempre na cara, enxerga. A questão de enxergar também requer uma preparação. Porque os sinais estão ali, mas nem todo mundo está preparado para enxergar naquele momento. E aí a gente entra nessa esfera também de N relacionamentos abusivos, que às vezes a mulher já está ciente que está em um, mas ela não está preparada emocionalmente e às vezes até financeiramente para sair disso. Né? Então, precisa todo de uma preparação prévia e é muito natural que mulheres que queiram encerrar ciclos procurem a terapia para trabalhar o autoconhecimento, trabalhar esse empoderamento, entender o que são esses ciclos, como são, aí trazer um pouco esse estudo, né? Porque eu recomendo também muita leitura. Porque eu falo, olha, eu não estou aqui como a dona do saber. Eu estou te dizendo isso, mas eu li isso aqui. Dá uma lida nesse texto, eu vou te mandar. Dá uma lida. E aí, na próxima sessão, a gente discute. Né? E aí, nossa, eu li o texto. Ai, era eu, parece que tá falando de mim. Então, assim, essa ficha vai caindo, né? E então, é um processo que precisa ser respeitado, porque não é tão fácil não assim, basta né? você falar assim, termina. Não é sobre sua vida, não é sobre você. E aí é o que às vezes acontece. A mulher tá num sofrimento, tá buscando acompanhamento, e tem a pessoa que tá olhando de fora e tá falando, que bobeira, sem vergonha, tá passando por isso porque quer. Não é assim. Esse julgamento, às vezes, vem mais Não é da assim. mulher para com a outra do que o homem julgar a mulher, né? Eu já ouvi gente falando assim, eu não aceito mulher que apanha. Pra mim, mulher que apanha constantemente é safada. Já ouvi. E aí foi uma discussão braba. Pô, então, vamos lá. Baseado em quê que você tem essa convicção, né? Vamos lá. E aí a gente vai ter que falar de dados estatísticos também. Porque uma das questões da violência contra a mulher, né, é esse controle financeiro. Tem muitas mulheres que elas são impedidas de trabalhar, mulheres que são retiradas do mercado de trabalho de forma abrupta ou não, ou com aquele carinho. Até do seio familiar, tá? Sim. Do seio familiar, Entendeu? Que vem dos convívios todo esse entre controle amigos, para que a mulher passe daqui a algum tempo a dependência. depender E você única e pega exclusivamente dele. muito caso. Muito. E como é que você ajuda ela a saber que ela precisa de ajuda? É que às vezes a mulher, ela sabe, mas não quer aceitar aquilo para ela. Informação é a chave de tudo.
Agora, em agosto, eu fiz uma palestra, fiz várias, do mesmo tema, Agosto Lilás, que é o mês de conscientização contra a violência contra a mulher e o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Então, é um mês que eu amo falar sobre. Então, eu levei a história da Maria da Penha, levei, né, os ciclos da abusividade, não sei o quê. Cara, foram, ao todo, 6 palestras. 2 de manhã, 2 de tarde, e no outro dia, 1 de manhã, 1 tarde. Ao final das 6, mulheres me chamaram num canto. Eu acho que eu sofro isso. E se você falou de empurrar? E se ele desse um tapa na mão? Isso é violência? Porque eu já tomei um tapa na mão. Então, a partir Olha da como é importante a informação, informação, eu ia falar isso. elas vão se dando conta Uhum. de que estão dentro desses processos, de que estão, talvez... Cara, eu acho que eu tô num relacionamento abusivo. E a primeira coisa que eu trago, né, é a informação. Para que elas, através da informação, se identifiquem. Porque, assim, não é papel do terapeuta afirmar nada sobre sua vida. Você precisa se dar conta. E começa, às vezes, com algo sutil. Não é um tapão. Troca de roupa. Ou então pega no seu braço e fala assim, vem comigo agora. Não, e nem é o troca de roupa. Começa assim, eu acho que essa roupa tá bonita. Mas essa aqui, aí traz aquela roupa toda tapada. Coberta. Essa, você fica uma deusa. E aí vem essa coisa do sutil. Cuidado sutil. É muito sutil. sutil. E a mulher, no geral, ela quer ser cuidada, ela quer ser amada. E aí esses gestos, né? Poxa, ele tá cuidando de mim. E aí, quando ultrapassa, a pessoa fala, caramba, porque a mulher se liga muito na violência física. E a verbal... Não, e a psicológica. E a psicológica, né? Você fez a pergunta da menina falando, não tô me sentindo bem, tô me sentindo gordinha. Será que ela sofreu? Será que foi o marido que falou isso? Exatamente. Vai se cuidar, tá aí largada, tá gorda. Que isso, peraí. Agora chegou uma pergunta polêmica aqui, hein? Ai, meninas, meu namorado é ótimo. Eu o amo, mas ele soca fofo. Já ouviram esse termo de soca fofo? Claro que já. Aí ela quer saber o que ela faça para apimentar a relação. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de sexualidade. Agora a gente vai precisar entrar nesse assunto. Sexo! É isso, vamos lá. É difícil. Olha, colega, o soca fofo é difícil. Sinto muito. Sinto muitíssimo. O que é isso, gente? Eu tô muito amiga, porque você que tá casada. Né? Será então, que é por isso? Você mas tá eu casada. transo. Então, ok, mas você transa com a mesma pessoa no tempo bom. Entendeu? Eu tô casada... O que é isso? Então, Me explica. o soca fofo é o cara que transa mal, entendeu? Mas aí que não falar. tem aquela pressão. Não, vamos falar aqui. Vamos desmistificar o tapa que não mata nem o mosquito, tá entendendo? Que o mosquito passa e ri da sua cara, entendeu? É aquele que fala que vai te destruir. É aquele você momento fica assim, que você tá assim, ó. Isso! Entendi. Vamos lá. Vamos desmistificar para o público feminino sobre sexo? Amigo, gosto assim. Não gosto assim. Você pode fazer dessa forma e dessa forma. Porque tem muitas mulheres que não se sentem confortáveis na hora do sexo de falar o que gosta e o que não gosta. Você vai falar. Vai que ela também não falou pra ele o que ela quer. Exatamente. Aí, às vezes, ele achou ela que tem uma cara de santa, mas vou socar fofo. Novamente. Gente, olha, Não, é isso. Novamente, a importância da comunicação. Nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente... De comunicar ao outro o que a gente quer E e essas deseja. pessoas que procuram sexo casual, você acha que na conversa elas já vão falar assim, olha, eu gosto assim, gosto que você faça isso, gosto que você faça aquilo. Né? Ah, gostou? Beleza, vamos transar. Tá tendo muito assim, hoje em dia as pessoas estão muito abertas a discutir isso antes do sexo, antes de se relacionar com a pessoa. Sim. Ah, só vou sair quando só entra, fazer isso. Quando entra o assunto sexo, né? E aí eu tenho também um assunto super polêmico pra falar aqui. Quando entra o assunto sexo, as pessoas tendem a... A mulher tá falando mais sobre sexo? Tá. A mulher tá falando mais sobre sexo. Tá. E existem gostos, assim, peculiares que eu digo, assim, não acho que é peculiar, mas, assim, o ânus do homem é uma zona erógena, tá, gente? Meninos... Vocês não querem aceitar, mas né, existem estudos, contra fatos não há argumentos, mas, enfim. Só que, socialmente falando, é uma zona intocável. Ali, tabu, né? Exatamente. Tabu, ali total. tem uma fita amarela escrito Defesa Civil. Tá interditado.
aqui não entra nada, só sai, sei o que. Só que existem mulheres que gostam, Sim. né? E aí tem isso também, né? Que ela gosta de ir lá, de fazer um carinho lá no homem e tal, porque assim, o ânus da mulher, né? O anal não, é só a mulher. Só a mulher que libera o tonho, né? Só a mulher. O tonho é só a mulher. Mas o homem também pode liberar o tonho dele também e não precisa, teoricamente, né, ser desta forma, com penetração. Existem vários outros tipos de estímulos anais no homem que são extremamente E prazerosos. você acha que o homem tem Mas isso, eu que a acho mulher que ele tem que ser tem mais medo. aberta do que Mas eu acho que ele tem sim. medo de gostar e falar, opa, será? Então, Oi. aí que tá. Aí vem o Muitos homens preconceito. gostam quando, né? acha enfim. estranho assim, mas É. depois vai indo. Então, já chegou um caso aí que, assim, a pessoa conseguiu, né? Mas ela passou... Eu ri muito. 8 meses. Ela precisou de 8 meses ali no namorado, falando, né? E a justificativa dele é... Não sou viado. Como é que você vai lamber meu rabo? Você não sou viado. E não, mas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com a sua sexualidade. Isso não tem nada a ver com o que você gosta ou deixa de gostar. Não, porque eu não sou, eu respeito, eu não sou viado. Resumindo, no dia que fez, acabou, meu filho. Porque começou a ser até pedido. Ai, faz aquele negocinho. Aquele negocinho. Porque eles também têm vergonha. Quando gosta, tem vergonha de expressar, assim. Aquele negócio, pode fazer aquele negócio. Né? E isso é um tabu, assim. Mas só que eu já participei e eu amei. Já participei de uma conversa, assim, em grupo, com homens e mulheres, que um bateu na mesa e falou assim: já linguaram meu cu. E saiu assim, correndo. Aí eu... E aí, todo mundo foi super corajoso. Ele falou, gente, eu gostei e foi legal. E aí, um outro olhou pra cara do... Um zoou, brincou, o outro veio. Eu também já fiz isso. Aí pronto. E aí, pronto. E aí, foi abrindo a discussão. E aí, usou... Mas, cara, por que tu deixou mais... Cara, é bom, cara. Deixa ela fazer. Você vai ver só. Nanana. E as mulheres olhando uma pra cara da outra. Eu falei, Não, gente, e ele que foi legal. muito corajoso. Muito corajoso. Mas aí, abriu a porta pra um outro falar, olha, já aconteceu comigo também. Sim. Aí, o outro falou, já houve uma tentativa, mas eu não deixei. E aí, dali... E também abrindo a cabeça das mulheres. Que teve umas que, Deus me livre. Outras, eu faria e tal. Então, assim... É muito tabu. Muito tabu. Em cima de tabu, sabe? Então, assim... E essa coisa do soca fofo... enfim, às vezes o cara realmente tá ali achando que ele tá arrasando. Mas talvez ele venha de uma bagagem, ele venha de um histórico... Onde daquele jeito ali que pra ela ele soca fofo... Ele já fez alguém feliz. Só que pra ela não tá sendo legal. Então ela precisa se comunicar e falar... Olha, vamos tentar... Igual ela falou, de uma outra forma aqui e tal... Vamos fazer assim. Tem que ter o diálogo, Precisamos Tem. falar do que a gente gosta, do que a gente não gosta. O cara, a mulher, ela só vai saber se você falar. Se você não falar, vai ficar na suposição. Aqui tá legal, assim não gostei. Opa, tá bom, vamos seguir dessa forma. E assim, né? Tem mais um comentário de mais uma amiga. Eu sou viciada em sexo. As mulheres hoje estão bem assim, né? Quero transar a todo momento e não consigo homem que me aguente. Nem consigo achar um parceiro bom, mas sinto falta de ter alguém. Isso aí é um pouco complexo, porque todo excesso esconde uma falta, né? E a gente precisa também pensar em todo o contexto da nossa vida, buscar o equilíbrio. Nada que é 8 ou 80 é saudável, né? Então, assim, quem nunca quer sexo pra nada pode se descobrir uma pessoa assexuada, pode ser uma pessoa que realmente, olha, sexo não é pra mim, eu não tenho interesse, enfim. E pode ser também um distúrbio sexual, né? Então, isso precisa ser investigado, Sim. né? Talvez isso precise ser investigado realmente com profissionais dessa área, né? Porque pelo que ela tá falando a todo momento, o tempo todo, e a ponto de não ter um parceiro que aguente, né? Isso traz um pouco de algumas características de distúrbio sexual e é algo que deve ser investigado. E aí traz, infelizmente, se realmente isso não for verificado, aprofundado, e se realmente se tratar de para que ela possa fazer um tratamento, um acompanhamento adequado para isso, né, essa compulsão sexual, ela vai trazer também, em consequência dessa compulsão, essa carência.
porque ela nunca vai achar, enfim, uma pessoa que consiga acompanhar ela. Vamos falar sobre mais um assunto aqui que a gente não debateu. Homens procuram para falar sobre o tamanho do pinto, que acha que o pinto é muito pequeno. Então, eles não têm... Vamos lá também, né? Nós, mulheres, temos uma facilidade maior de falar de xoxota. É verdade. Entendeu? E aí, às vezes, eu até brinco. Eu falo, e a sua? É grelúcia ou grelícia? E tem umas que são mais avantajadas, umas mais linguarudas, outras tímidas. Né? E a gente, né, tem essa coisa de uma tirar a roupa perto da outra. Mas os homens né? também se comparam. Só que assim, não mostram, Mas né? eles não ficam Tipo, assim, fala não. Deixa eu ver aqui qual Eles é o não maior. olham, eles não Vai lá, olham. vai lá no banheiro. É fala assim, ó. Opa, Tem essa comparação no banheiro. Mas olha só, sabe qual é a referência masculina de tamanho de pau, né? É pornografia. Ah, sim. Então, assim, o que eles mais consomem ao longo da vida deles é a pornografia, né? Mulher também, tá? Mas, assim, consome muito desde mais cedo a pornografia. Muitas performances e muita forma de se relacionar, que isso tem muito em estudo de sexualidade, é baseado naquilo que se vê em filme, aquela coisa que é cinematográfica, né? exato. Né? Aquela coisa do grito, do não sei o quê, do cara gozar, terminar de gozar e o pau tá muito duro, sendo que ali na maioria das vezes é armado, ali rola um remédio, ali tem takes. Na vida real não existe takes, né? Então, assim, na vida real, sim, você pode descansar, né? Você não precisa ser o tempo todo a máquina do É sexo. o que a mídia vende, né? Ele acaba associando, né? que tem que ser E essa assim coisa de também, tamanho né? de pinto, assim, o homem, ele não tem muito essa coisa essa visão comparativa igual nós temos, né? Porque a gente não tem um certo problema de olhar uma pra pepeca da outra, enfim. E a época da Playboy, né? Caramba, fulano tem uma pepeca bonita. E, ó, fulano tem grelúcia. Então, assim, o homem não pega uma G Magazine, assim, pegava, né? Pra ficar olhando o tamanho, vampeta. Até porque ali também já tava avantajada, enfim. Então, assim, ele tem aquela referência dele, uma ou outra, e fica se colocando naquele lugar, né? Ai, eu acho que meu pau é pequeno, meu pau é pequeno. É por falta realmente de referência. E a referência deles é pornografia. Ninguém, né, não vai contratar os bananinhos na pornografia. Chegamos naquela parte polêmica que todo mundo gosta, mas infelizmente a gente tem que encerrar esse podcast. Polêmica sempre dá assunto, né, Ariana? Com certeza, com certeza. Mas eu quero agradecer vocês, muito né, bom. pela participação. Foi tão legal o nosso bate-papo. Esses assuntos a gente tem que abordar, né? Com certeza. Porque a informação hoje em dia é tudo. Exatamente. Nós falamos aqui sobre um pouquinho de cada coisa, né? Maternidade, sexo, sim, doença, sobrecarga. Uhum. Eu acho que dá um podcast específico para cada tema dessa que a gente falou. É verdade. Cada tema. Muito bom, Com muito certeza. bom. Pessoal, muito obrigada por você estar assistindo até aqui. Curta, compartilha, manda seus amigos. Vamos deixar o nosso canal crescer, tá? Seguindo Patrão e Patroa Podcast. A gente vai estar sempre com assuntos bacanas e pessoas interessantes aqui trazendo para vocês. Obrigada, Michelle. Foi muito bom, muito bom. Adorei conhecer vocês. Obrigada, gente. E a união feminina, ó, faz a E a força. união faz a força, com certeza. Obrigada. Muito bom.